Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário DEVA11 e tentar responder uma grande pergunta. E aí, será que ele, no preço atual de R$ 53, é uma oportunidade ou é uma completa cilada? Bem, é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas vale, antes de tudo, só ressaltar que esse vídeo daqui pode ser dividido em 3 tópicos. Primeiro, a gente vai falar sobre o retorno do DEVA11, quanto que você pode ganhar investindo nele hoje, e depois a gente vai falar do risco do investimento no DEVA11. E aí, será que compensa o risco-retorno? Será que não compensa? E no fim do vídeo eu vou dar a minha opinião e falar o que eu estou fazendo. Mas vamos aqui começar falando sobre quanto que você pode ganhar investindo no DEVA11. Bem, primeiro a gente precisa entender o que é esse fundo. Basicamente, ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele empresta dinheiro para empreendimentos através de CRIs, e a gente consegue ver que a maioria do seu patrimônio está empregado nesses CRIs, ou seja, a maioria do seu dinheiro está nesses CRIs. Ele tem também um pouquinho em outros fundos imobiliários, um pouco em caixa e por aí vai, mas o grosso mesmo do investimento são esses CRIs, são empréstimos a uma taxa já pré-determinada. E quando a gente olha esses CRIs, a gente consegue ver uma coisa muito interessante. Os empreendimentos que ele faz são de extremo risco. Tem um risco muito grande e a gente consegue perceber isso pela taxa que ele cobra para fazer esses CRIs, para fazer esses empréstimos, que é uma taxa de IPCA mais 10,44%. É uma taxa realmente extremamente alta. Algo mais normal seria IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%, seria um empreendimento de risco, digamos assim, médio, por assim dizer. Mas vale aqui só destacar que essa diferença de 7,5 para 8 para 10,44 é uma diferença extremamente grande quando a gente para um pouco melhor para analisar como funciona os juros desses CRIs. Então é um juros muito alto. O risco que ele toma também é muito alto e a gente consegue ver aqui que, na verdade, você vai receber uma taxa média ponderada de inflação mais 10,44. Mas não é esse valor que você vai receber no fim da história, porque você precisa ainda fazer alguns ajustes. Você precisa desconsiderar a taxa de gestão, de administração e de performance. E para fazer esses ajustes, a gente vai considerar o CDI como inflação mais 4%, que historicamente é o valor do CDI mesmo. Então aqui a gente consegue fazer alguns descontos. Então daquele 10,44, a gente tira 0,2 de taxa de administração e temos esse valor. A gente tira 1% de taxa de gestão e temos esse novo valor. E tirando a taxa de performance, a gente vai chegar que o DEVA11 ele paga inflação mais 8,6%. Mas tem um ponto muito importante de ser destacado. É que esse 8,6 que ele paga, na verdade, é sobre o valor patrimonial. E o DEVA11 não vem sendo cotado sobre o valor patrimonial. Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico da cotação, a cotação dele caiu muito recentemente e, na verdade, ele se encontra extremamente descontado quando a gente avalia o seu preço sobre valor patrimonial. Então, na verdade, ele se encontra a R$ 53, mas o seu preço sobre valor patrimonial é de R$ 100 a cota. Então, ele está bem descontado. E, na verdade, esse 8,6 seria para quem comprasse R$ 100, mas e para quem comprasse agora, nos R$ 53? Quanto que receberia? Bem, fazendo a conta, você chega que você receberia inflação mais 16,2%, que realmente é um dividendo extremamente alto. Realmente é fora do comum o quão alto é esse rendimento. Mas, poxa, é tão alto, mas tão alto, que o investidor ele deveria se perguntar, poxa, mas será que não tem alguma pegadinha aí, alguma coisa que eu não estou enxergando direito? E na verdade tem. Então, na verdade, existe essa grande pegadinha, que o DEVA11, ele emprestou muito dinheiro através desses CRIs, e eram CRIs extremamente arriscados, por isso que tinham uma alta taxa, e agora ele vem sofrendo com a alta inadimplência. Na verdade, o que aconteceu? Esses projetos que ele financiou, que eram extremamente arriscados, alguns acabaram não dando muito certo, e esses projetos que foram financiados não têm agora dinheiro para retornar esse dinheiro que foi emprestado pelo DEVA. E aí que tá o grande problema. E aí, como é que vai ser resolvido esse imbróglio todo? Não tá uma coisa muito clara, porque são vários CRIs, são vários empreendimentos que estão ao mesmo tempo não dando muito certo, isso devido a questões econômicas. Então, conforme a gente calculou aqui no vídeo, o rendimento do DEVA, que era inflação mais 16,2, é um rendimento extremamente alto. Tá bom, mas o risco do DEVA também é extremamente alto. E por isso que ele está caindo tanto o valor da sua cota quando comparado ao seu valor patrimonial. Ele está caindo porque ele está enfrentando uma série de problemas.
E na verdade, o maior risco do DEVA é que você não sabe realmente quanto que você vai receber. Aqueles 16,2% é considerando que todos os CRIs pagassem corretamente o que deveriam. A partir do momento que você começa a ter uma onda de inadimplência, que esses CRIs começam a não pagar o que deveriam, você fica meio que sem saber o quanto você realmente vai receber. Porque, tá bom, e esses CRIs, eles têm garantia? Como que vão ser executadas as garantias? Será que esse dinheiro que o Dev emprestou, ele vai conseguir receber depois no fim da história? Ou não? Quanto tempo isso vai demorar para ele receber de volta esse dinheiro? São perguntas que agora a gente não tem resposta. E por isso que o DEVA 11 ele é tão arriscado assim, porque ninguém sabe ao certo para onde esse fundo imobiliário vai parar. Então, na verdade, um outro ponto muito importante é que tem muita gente investindo no DEVA 11 falando que ele está extremamente descontado quando a gente olha o seu valor patrimonial. Isso está completamente errado, porque o seu valor patrimonial ele contabilmente está até que correto, mas ele não está certo se você for parar. Porque ele deveria levar em conta os prejuízos que o DEVA vai tomar no futuro com a inadimplência desses CRIs que atualmente já estão dando problema. E o valor patrimonial ainda não está refletindo esse valor por algumas questões contábeis. Mas é errado você investir no DEVA achando que você está comprando alguma coisa 50% descontado do seu valor patrimonial, porque na verdade o valor patrimonial está errado e o DEVA 11 ele tem vários prejuízos que ele vai ter que assumir e esses prejuízos vão ser descontados do valor patrimonial. E agora sim, eu vou dar a minha opinião. Será que eu estou comprando? Será que eu estou vendendo o DEVA 11? Mas antes de tudo, eu preciso dar 2 recados. O primeiro é que se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos. E o segundo é que se você for no primeiro link aqui da descrição, você vai ter acesso à mentoria de como analisar fundos imobiliários aqui do canal. Vão ser mais de 70 aulas, um conteúdo super interessante e começa agora dia 24. Gente, então agora sim eu vou dar a minha opinião. Eu atualmente não tenho comprado o DEVA 11, nunca tive o DEVA 11 e na verdade não é um fundo imobiliário que eu acho tanto interessante assim para o momento, porque ele pode pagar um dividendo realmente gigantesco, tá bom, mas ele tem um risco tão gigantesco quanto. Eu prefiro investir em outros fundos imobiliários que são muito mais previsíveis e estão pagando ali em torno de inflação mais 10, inflação mais 9,5, que na minha opinião faz muito mais sentido. Mas essa é a minha opinião, se você discordar, fique à vontade para deixar aqui nos comentários e um forte abraço e até o próximo vídeo.